E aí, jovens, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai ver uma questão da banca objetiva sobre Excel e sobre a função PROC-V. Vamos ver como é que se faz, né? Uma fórmula não é bem fácil fazer, né? Mas como ela tem um conceito meio confuso, as pessoas não entendem muito bem, certo? Vou passar aqui, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas como essa questão é recente, agora de 2022, e ela caiu, né? Vamos ver então, vou repetir então esse macetezinho que eu já ensinei aqui no canal, certo? A questão, então, em uma planilha do Excel 2013, a fórmula inserida em B7 retornará como resultado 3, 1, R$120, 45 ou 550. Qual é a função, né? PROC-V e PROC-H, o que eles fazem? Eles têm uma procura e retornam um resultado referente àquela procura. É um conceito estranho, né? Mas agora na prática a gente vê. Eu vou fazer exatamente como vocês devem fazer nesse tipo de questão se ela cair na tua prova, tá? Então, como é que é formado a fórmula aqui? Tem o PROC-V ou o PROC-H, os dois fazem a mesma coisa, o que muda é a localização do resultado. O PROC-V, o resultado, o retorno, ele vai estar na vertical. O que é na vertical no Excel? São as colunas, né? A, B e C no nosso caso aqui. Primeiramente, a gente tem aqui o valor procurado, então é o valor que está em A3, a palavrinha tênis. Isso aqui a banca pode colocar, por exemplo, digamos A7, né? Daí A7 é um campo aqui onde o próprio usuário vai digitar uma pesquisa e vai procurar naquela tabelinha ali, né? Nesse caso, ele já colocou para nós o valor procurado, o A3. Poderia colocar também a própria palavra tênis ali, entre aspas, ele procuraria, faria também o mesmo resultado. Onde vai ser essa procura? De A1 até C5. O A1 é aqui. E o C5 é aqui, então, faz um... Não, desculpa, esse é o A2. O A1 é aqui, ó. E o C5 é aqui. Então, é toda a tabelinha, né? A procura é toda a tabela. Tem que ficar muito ligado, porque nesse tipo, identificar bem o intervalo, porque a banca pode trazer uma fórmula, né? Uma tabela, e a fórmula ela não vai trabalhar com toda a tabela. Então, como eu disse, recomendo que vocês façam assim no momento da prova, passo a passo, como eu estou fazendo, desenhar, riscar, identificar para não errar na questão, né? Por último, onde está o nosso resultado? O resultado está em 3. 3 o quê? Se estamos falando de um PROC-V vertical, nosso resultado é na terceira coluna. Por que eu falei para adicionar, colocar, identificar esse intervalo? Porque a banca poderia trazer, por exemplo, de B1 até C3. Um exemplo, C5. Bem errar as células. Então, a fórmula procuraria daqui, ó, daqui para lá, né? Esse intervalinho aqui. E ignoraria, então, a coluna A. Então, por isso, a coluna 3 não é necessariamente a coluna do Excel, é a coluna desse intervalo. A coluna desse intervalo é aqui, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. E agora que começa a ficar, começa a ficar legal. Por quê? Como o nosso resultado está na terceira coluna, a gente faz uma linha nesta coluna aqui. Tá? Faz uma linha nesta coluna. Voltamos lá para a nossa pesquisa. Qual é a nossa pesquisa? É o A3. Identificamos o A3 aqui. Faz uma linha oposta à primeira. A primeira linha foi na vertical, a segunda linha vai ser na horizontal. De preferência reto, né? Qual vai ser o resultado? O resultado vai ser o cruzamento dessas duas linhas. 45. Então, o gabarito dessa questãozinha, letra D de dado, né? Mas, professor, e se fosse um PROC-H? Bom, se fosse um PROC-H, não teria... vamos ver um exemplo aqui. Né? Mudar um pouquinho. Apagar toda a tinta do slide. Né? Se fosse um PROC-H, digamos que no PROC-H aqui, né? Para ficar mais legal, fazer um pouquinho mais sentido, ao invés de A3, vai ser C3. Tá? Digamos que nesse PROC-H, o intervalo, a procura, fosse no C3. O resultado vamos deixar em 3. Tá? Então, qual é a nossa procura? C3. Tá? C1, C2, C3. Qual é o nosso intervalo? É todo, de A1 até C5. Toda essa tabelinha aqui de A1 até C5.
O que mais, eu estou fazendo PROC H por curiosidade, tá? O que mais cai em prova é o PROC V. De todas as bancas, o que mais cai em prova é o PROC V. Onde está o nosso resultado? 3, né? O resultado está em 3. 3 o quê? Se no PROC V falávamos em terceira coluna, no PROC H, que é horizontal, falamos em terceira linha. Então, primeira, segunda, terceira linha. Qual vai ser o nosso resultado aqui em PROC H? Vai ser o próprio C3, né? Porque daí a procura está aqui, ó. O resultado seria o mesmo, o próprio C3, certo? Essa é a diferença que muda, que antes o resultado ele estava no PROC H, no PROC V na terceira, né? Terceira coluna, porque é vertical, e o PROC H, ele está na horizontal, né? Na linha, certo? Então, ao invés de terceira coluna, seria terceira linha. O ideal, né, tu pode fazer uma linha tanto na pesquisa quanto na procura. Digamos aqui o PROC V, né? Vamos apagar toda a tinta de novo. Tu poderia fazer assim, por exemplo. Fazer de uma forma diferente. Né? O intervalo é tudo isso. Poderia, por exemplo, ó, qual é a procura? Terceira, né? A3. Tênis. Então, a procura sempre vai ser o oposto da linha do resultado, né? Se o nosso resultado é terceira coluna, a nossa procura vai ser na horizontal. Onde é que está o nosso resultado? Em primeira, segunda, terceira coluna, tá? Independente de qual linha tu faça a primeira, se é a linha da procura ou a linha do resultado, elas têm que ser opostas e o resultado vai ser sempre o cruzamento das duas linhas. 45, ok? Letra D de dado, certo? Não esqueça de me seguir no Instagram, @prof.josuel. Tu pode mandar tua dúvida, tu pode questionar lá se a gente tem algum curso e tal. Conhecer os meus cursos, conhecer mais dicas que eu deixo lá no meu Instagram, @prof.josuel. Se tu não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa teu like se tu curtiu o vídeo, certo? Até o próximo vídeo e bons estudos!